O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer é uma das figuras emblemáticas do nosso país. Seus traços são reconhecidos em qualquer parte do mundo. Suas obras são realmente transformadoras da paisagem. Elas se transformam e se integram à paisagem. Temos vários exemplos disso no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, outras partes, inclusive do mundo. Neste vídeo nós vamos contar um pouco da trajetória de Niemeyer e apresentar também algumas das suas obras. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais desse arquiteto fantástico e suas obras. Bom, se você não nos conhece, nós somos o canal Laura no Mundo, um canal que discute turismo, história e cultura. E hoje vamos falar sobre arquitetura. Estamos aqui em frente no emblemático Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. É aqui que nós vamos começar a nossa conversa sobre a vida do arquiteto Oscar Niemeyer. E que vida, né? Longa e cheia de coisas interessantíssimas, né? Com um legado extraordinário. Vamos então começar a nossa conversa por aqui. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, ou simplesmente Oscar Niemeyer, nasceu aqui no Rio de Janeiro em dezembro de 1907. Ele se formou em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes, atual UFRJ, sob forte influência do arquiteto suíço chamado Charles-Édouard Jeannegry, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier. Le Corbusier é um capítulo à parte da história da arquitetura moderna mundial. Ele nasceu na Suíça em outubro de 1887, construiu uma vigorosa obra e exerceu forte influência sobre jovens arquitetos, como o brasileiro Oscar Niemeyer. O Palácio Gustavo Capanema originalmente foi construído para ser a sede do Ministério da Educação e Saúde nos anos 1930. Ele é um projeto de Le Corbusier e aqui teve já assim umas ideias do Niemeyer, duas ideias, né? Mas que deram uma cara bem interessante ao prédio. As ideias foram construir o prédio no centro do terreno e os pilotis, que seriam de 4 metros originalmente, foram para 10. Isso enquanto Niemeyer era apenas um estagiário no escritório de Lúcio Costa. Em 1940, o primeiro importante trabalho de arquitetura individual de Niemeyer foram os projetos de uma série de edifícios na Pampulha, um subúrbio planejado no norte de Belo Horizonte. Juscelino Kubitschek, não esqueçam esse nome, foi eleito prefeito da capital mineira e convocou o arquiteto carioca para o trabalho. O projeto da Pampulha, inspirado nas curvas da arte barroca, foi concebido e desenhado em uma noite, já no quarto de um hotel após a conversa com o político. A cidade de São Paulo também acolheu obras do arquiteto. Ibirapuera e o famoso edifício Copan, ambos de 1951, são partes destas marcas. Aliás, em São Paulo, encontramos Niemeyer onde menos esperamos. E aqui na Praça JK, né, no caminho Niemeyer, nós encontramos então esses dois senhores aqui batendo uma conversinha, um papinho, né, o Juscelino Kubitschek e o Niemeyer. Sobre o que será que eles estavam conversando? Nós te contamos, eles só podiam estar falando sobre a criação de uma nova capital para o Brasil lá no meio do Cerrado. Por si só, uma cidade-monumento, que deve muito às mentes criativas de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Uma cidade em que o modernismo próprio desses dois grandes arquitetos se apresenta com uma radicalidade inegável.
Em 1956, Niemeyer foi convidado mais uma vez pelo JK, agora na qualidade de presidente do Brasil, para projetar os prédios públicos da nova capital do Brasil. Quando o Juscelino resolveu vir para cá, de fato colocar em prática o seu plano, sua meta-síntese, que é a construção de Brasília, foi feito um concurso para escolher o melhor projeto. 26 projetos foram inscritos e foi assim realmente um processo muito interessante, esse julgamento todo, várias pessoas, vários arquitetos, instituições ligadas à arquitetura e urbanismo no Brasil participaram, arquitetos do exterior, e dos 26 projetos quem ganhou foi esse senhor, o Lúcio Costa, e que fez o plano piloto, na forma de um avião. Então essa Brasília pensada como nós conhecemos hoje foi o projeto vencedor de Lúcio Costa. O palácio começou a ser construído em 1958 e o engenheiro-chefe foi Fausto Vale, e ele teve um grande desafio de dar vida ao projeto do Niemeyer, e vocês observem como as colunas são em curva fechada, são chamadas de velas, e dão e é suave a maneira então como o palácio toca o chão, com essa base das velas. É realmente uma obra muito bonita e muito impressionante. Foi em outubro de 1957 que o Congresso Nacional aprovou uma lei que agendava a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para cá, em 21 de abril de 1960. Mas mais do que simplesmente transferir a capital, iria se criar, construir uma nova cidade para abrigar a capital. Não foi tarefa fácil transformar este lugar no centro da política brasileira. Mas há um local, em meio a tantos monumentos, que a visão e a criatividade de Niemeyer se fizeram especialmente presentes: a Catedral Metropolitana de Brasília. Catedral de Brasília, mais um monumento dessa cidade que também é um monumento, uma cidade monumental. A catedral, ela foi mais um dos projetos do Niemeyer aqui para a cidade, e ela tem uma réplica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, porque a original encontra-se no Santuário de Aparecida, em São Paulo, mas ela é repleta de obras de arte de outros artistas brasileiros, Nós temos pinturas de Di Cavalcanti, Atos do Vulcão, à frente temos 4 esculturas dos evangelistas de um outro artista, esse não era nacional. Enfim, é um lugar que, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, mesmo que você não seja religioso, as igrejas são lugares muito importantes para a gente entrar e conhecer um pouco sobre a história do local em que ela está. Então não é diferente de Brasília, é uma igreja feita toda baseada nessa questão do modernismo, com as linhas arquitetônicas muito características do Niemeyer e cheia de arte por toda parte. Em 1964, há uma ruptura na democracia brasileira. É dado um golpe militar que tinha como objetivo, dito à época pelos militares, frear
o avanço do comunismo e acabar com a corrupção no Brasil. Mais de 20 anos, né, depois desse momento, esse governo que seria provisório se estendeu durante esse período e foi realmente um momento muito duro na história do nosso país, né, em que pessoas perderam suas vidas, sofreram, e até hoje a nossa democracia é marcada por este momento da nossa história. Com o golpe de Estado de 1964, Niemeyer, que era militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, passou a estar sob risco em nosso país. Neste mesmo ano, ele deixa o Brasil, abrindo um escritório em Paris. Sua obra se espalha pelo mundo. Ele retornou de forma permanente ao Brasil somente em 1985, quando a ditadura chegou ao fim. Em 1983, um pouco antes da sua volta definitiva ao Brasil, Oscar Niemeyer vai nos brindar com este espaço de cultura popular. A passarela Professor Darcy Ribeiro, né, passarela por onde desfilam as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e conhecida por todos nós, de forma mais íntima e carinhosa, como Passarela do Samba. Amarelinho, um bar tradicional do Rio de Janeiro, localizado na Cinelândia, bem no centro da cidade. Ele foi frequentado por diversas pessoas em vários momentos da história do nosso país. E o nosso personagem dessa nossa conversa, Oscar Niemeyer, também frequentava aqui. E na altura desse campeonato, né, você deve estar se perguntando, mas o que Niemeyer tem de tão espetacular assim? Bom, ele, como modernista, acabou rompendo com as escolas clássicas, né, da arquitetura. A gente vê aquelas imagens pesadas do barroco e, posteriormente, de outras obras também muito bem enquadradinhas, com seu estilo bem próprio, característico. Niemeyer vai romper com tudo isso. Ele vai dizer que o concreto armado e sua plasticidade são capazes de criar formas diversas. E ele então brincava com isso, né? E além dessas formas sinuosas que ele usava em suas obras, era também característica, né, dos seus trabalhos e projetos, os vãos livres, vidros, entrada de luz, circulação de pessoas, um espaço então que conversa com a cidade e permite que as pessoas possam circular por eles. Niemeyer é o segundo maior conjunto arquitetônico de obras do arquiteto, né? O primeiro é Brasília. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse lugar também incrível, a gente tem um card aqui em cima para você visitar. Mas voltando aqui para Niterói, né, um espaço em que é ocupado pela população, um espaço muito vivo. Hoje estamos aqui, está rolando a Maratona de Niterói, mas fora isso tem vários outros eventos e as pessoas procuram aqui. Então nós temos o Teatro Popular, né, com obra do Niemeyer, também com pintura da filha do Niemeyer. É um espaço em que conversa com a cidade, com vãos abertos, né, para que as pessoas possam ver a natureza, a paisagem da Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro, enfim, então é um lugar bem interessante para você visitar. Temos também o Centro Cultural Roberto Silveira. Mais adiante nós temos a Fundação Oscar Niemeyer. Então é um complexo bem interessante dessas obras que já estão aqui. Há também uma
obra, né, a primeira obra póstuma de Niemeyer. Essa obra aqui atrás de mim é a primeira obra póstuma do Niemeyer, né, que está sendo construída, a Catedral São João Batista, uma obra monumental, como todas as outras, que será maior que o Cristo Redentor. Ela, enfim, obra de igreja, demora, né, até porque ela é feita com a doação, a partir das doações dos fiéis. E o formato dela, né, que nos foi informado, é que seria daquele adorno, né, o chapéu do Papa, né, na cabeça, né, o chapéu do Papa. Enfim, vai ser mais um componente aqui do caminho Niemeyer, que não se resume somente a este complexo, né? Na orla aqui a gente vai ter ainda o MAC, por exemplo, uma outra obra dele super importante, é a primeira aqui na cidade. O Museu de Arte Contemporânea é uma obra assim, realmente incrível, um símbolo da cidade de Niterói. Né, faz parte também desse conjunto arquitetônico do Niemeyer. Ele lembra um pouco a figura de um disco voador, mas na verdade ele representa, né, uma rosa brotando do concreto. E assim como todas as obras do Niemeyer, né, por aqui, ele tem muitos vãos, de maneira que você consegue ver, né, o Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro, através desta obra. Aqui então é um museu de arte contemporânea com um acervo de mais de 1000 obras de artes, é aberto à visitação, você paga uma taxa e é um lugar imperdível, mesmo que você não entre para visitar a exposição, só de já estar aqui imerso, né, numa obra de arte, vale muito a sua viagem até aqui. De volta a Curitiba, vamos mostrar para vocês um pouquinho da obra de Niemeyer e, óbvio, parte da sua vida aqui no Museu do Olho. Em 1978, Oscar Niemeyer constrói um primeiro prédio que vai abrigar alguns secretarias de Estado, um instituto de educação, enfim, um prédio com outras finalidades que não o museu. Posteriormente, esse prédio vai ser transformado num museu e em 2002, né, vai receber o anexo, o famoso Olho, que esse ano, em 2022, faz 20 anos. Então o museu abriga também um pouquinho, né, das obras e da vida de Niemeyer numa exposição permanente que nós vamos mostrar para você agora. Niemeyer trabalhou até praticamente a sua morte, em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos de idade. Deixou uma vasta obra e ainda muita coisa por ser feita, né? Projetos que estão guardados para complementação, modernização de obras suas que já estão prontas. Seu último trabalho é a Cidade das Artes e da Cultura no Marrocos. Enfim, a gente tem ainda muita coisa dele que pode ser construída a qualquer momento.